Esperar a Valéria para voltar para a gente continuar e depois a gente encerra, tá, gente? Que é um bate-papo aí muito esclarecedor. A gente convive com, com isso a vida toda, né? A gente convive, nossos pais conviveram, nossos filhos estão convivendo e a gente precisa mudar isso. Oi, Fê. Oi, Si. Esperar a Valéria aqui de novo. Top dos tops. A Valéria é sensacional, gente. Ela não falou nem um pedacinho. Ela falou um pedacinho da vida dela, ela não falou tudo. Vai ficar gravado. Agora, as lives, elas não ficam mais 24 horas só não, elas ficam no feed, porque elas ficam no IGTV. Então, dá para todo mundo ver. Esperar a Valéria voltar. Oi, Lica. Toninho tá de volta. Cadê a Val? Aí, vamos lá. Deixa eu chamar a Val aqui. A Valéria vai entrar já. Cheguei, cheguei. É... Então, É, eu ia falar do Lucas, que numa situação em que ele foi na padaria com o meu marido foi para fila do caixa e falou pro Lucas ir pegar o pão, foi para fila do pão. E aí ele foi lá e pediu um pão, uma média. Ah, eu falo uma média, mas se tiver alguém aqui de São Paulo, é um pão francês, porque média aqui em São Paulo é café com leite. é, Média aqui em São Paulo é café com leite, eu nunca aprendo. 10 anos, 15 anos aqui eu não aprendo. E aí o Lucas foi na padaria e pediu esse pão. E quando o Lucas pediu o pão, a moça olhou para ele, pesou 2 pães e deu para ele um pacotinho com os 2 pães e deu o dinheiro para ele. Aí o Lucas foi para a fila do caixa. Aí o Peterson perguntou: que dinheiro é esse? Aí ele falou: a moça me deu. Eu acho que ela pensa que eu sou o menino que mora na rua. putz, Aí é o que eu te falo, isso é o racismo estrutural, assim. é, E é muito difícil de você, por exemplo, denunciar e explicar situações como essa, porque se ele realmente fosse um menino vivendo nas ruas, olha só que boa ação que essa moça teve. exatamente. Ela É. deu, ela não podia dar o pão do patrão dela, ela pesou, ele pediu uma média, ele pediu um pão francês, ela colocou 2, e aí ela foi e deu o dinheiro. Agora, a questão toda é o que fez essa pessoa pensar que ele morava na rua? O que fez essa pessoa pensar que ele era um menino que tinha necessidade? A cor da pele dele, o cabelo dele, assim, são coisas que é isso que a gente fala do racismo estrutural. Tanto tá na falta de acesso, de você não perceber a ausência dos negros ou não dar acesso para os negros, como também no fato de você olhar para o negro sempre nesse lugar, colocar o negro neste lugar da miséria sempre, da marginalidade sempre. Então, essas questões todas estão muito enraizadas, fazem parte da formação do nosso país. O nosso país existe, nasceu assim, nasceu explorando a população negra, nasceu dizendo que o negro era inferior. E aí, ou a gente se dispõe, a gente não, né? Porque eu, como negra, só estou me dispondo a compartilhar as vivências para que os brancos entendam e Sim. que, com consciência, parem de reproduzir essas barbaridades, esses crimes, e que também, tendo o poder, façam a diferença, né? Porque senão a gente vai passar uma vida inteira assim, e uma vida inteira, que é o que já acontece, né? Porque quantas e quantas gerações já nasceram e morreram sem ter conseguido acessar esse lugar de paz. Porque é isso, assim, eu falo, gente, eu só quero poder deixar, e falar pro meu filho ir na padaria e ele não se preocupar em ser comparado com um menino que está em situação de vulnerabilidade, nem de ser parado pela polícia, nem de ver alguma pessoa segurando a bolsa e atravessando a rua porque é um menino negro. Horrível. E então, assim, são muitas questões. E isso vai acabando com a nossa autoestima e com o nosso com o psicológico, porque numa outra vez, quando eu fui pra padaria com ele, eu fiz a mesma coisa e falei, filho, vai na fila do pão e aí eu vou pegando outras coisas. E aí ele foi para a fila do pão. Quando eu voltei para a fila do pão, as 3 pessoas que estavam atrás dele passaram na frente dele. E eu achei que tivessem passado na frente dele por ele É. ser criança e não terem respeitado. O E aí que eu nos falei, filho, justifica também, né?
mas Aí eu tudo falei, bem. filho, o que que aconteceu? Passaram na sua frente, não te respeitaram? Eu brava, pensando exatamente isso que você tá falando. Aí ele virou e falou assim: não, é que eu fiquei com medo de acharem de novo que eu moro na rua. Aí eu deixei eles passarem. Ai, gente, isso dói o Aí coração. dói, se dói o seu, você imagina o meu, e aí você pensa, como é que eu ensino pro meu filho a ter autoestima, a ter força, a se sentir igual a todo mundo, num lugar em que ou ele é tido como uma pessoa que tá na vulnerabilidade, ou ele é tido como o menino que vai roubar, ou ele é tido como o cara que já roubou, entendeu? É muito difícil. É muito difícil você simplesmente respirar e desarmar. Então, não, eu fico assim, tipo, vem cá. Sei que é insuportável, eu sei que a idade que ele tem, ele deveria estar no mundo. Com 15 anos eu já trabalhava. E ele vai fazer 14 anos, eu não deixo ele ir na padaria sozinho, com medo de que aconteça alguma coisa com ele. É. Não, é Então, muito assim, vai desgastante, acontecer. né? É como Vai se você acontecer. passasse uma vida de luta, né, Valéria? Todo dia é muito. Carlinha, e aí eu vou te falar de novo mais uma que você não vai esquecer. Não é Ah, como se eu passasse uma vida de luta. é isso, É uma vida de luta, entendeu? Não é é isso, algo que é simbólico, não. É isso. é É isso. É. isso, assim. Então, nada. Meu marido fez uma viagem daqui para Argentina de carro e a gente ele foi para casa de uns amigos nossos. A gente já tinha feito essa viagem de carro, só que aí ele foi sozinho. O meu desespero, para ele levou dinheiro na carteira e aí, porque da outra vez a gente teve muita dificuldade para sacar dinheiro, para fazer a conversão, o câmbio lá. E aí, para garantir que ele não ia ter problema caso ele fosse parado, a gente tirou o extrato do banco dele para colocar junto com o dinheiro que ele Nossa, carregava na carteira, porque se ele fosse parado pela polícia, era para poder provar que o dinheiro era dele mesmo. Então, enquanto ele não chegou lá e não me ligou, o tempo inteiro eu tava nervosa, porque eu falei, cara, é um homem negro sozinho no carro, é indo, tanto. atravessando a fronteira, assim, é muito cansativo. Não dá, assim, para simplesmente fazer para simplesmente acordar e dizer, olha que beleza, que dia lindo, maravilhoso. Dia lindo, maravilhoso quando eu tô dentro da minha casa e tô protegida de tudo isso que tá acontecendo lá fora. E mesmo assim, quando eu ainda ligo a televisão, abro uma rede social, escuto rádio e vejo tudo que tá acontecendo com os meus que não têm um acesso de poder dizer, tô dentro da minha casa protegido, porque quando você, dependendo do lugar que você vive, você leva tiro dentro da tua casa. Então, é bastante cansativo. Então, assim, é muito difícil a gente poder simplesmente dizer, ah, ok, hoje foi um dia leve. Hoje foi um dia, Sim, assim, sim. porque é isso, a cada 23 minutos a gente perde um. É. Um, entendeu? Assim, pelo Eu, menos um. é, eu quis abordar desse jeito, assim, essa live, para isso, assim, por eu ser branca, por eu ter muito seguidor branco, porque as pessoas precisam ouvir isso, falta isso, sabe, Val? É isso. A gente não é racista, mas a gente precisa ser antirracista. É isso que eu acho que precisa fortalecer cada vez mais. E essa sua vivência, e você sente isso literalmente na pele, é muito importante, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui, todo mundo aqui deve ser racista, que assistiu, que está assistindo, mas talvez não um antirracista. E talvez, Uhum. como eu aprendi quando eu ouvi de você não sabe, você não é negra, agora essas pessoas também estejam percebendo isso e comecem a ter um olhar diferente, uma atitude diferente. Porque é só com a união de todo mundo que a gente vai conseguir mudar isso. Que antes de você entrar, eu estava falando isso, eu falei assim, gente, é uma vida toda, assim, os nossos avós, os nossos antepassados, alguns deveriam ser racistas, com certeza, outros não, mas a gente vem trazendo isso há quantas gerações, há quantos séculos, os nossos filhos vivem isso, não dá mais, gente, não cabe mais, pelo amor de Deus, né? Não cabe. E é observar mesmo, porque muitas vezes quando a gente fala que uma pessoa é racista, e para ela se observar se ela é racista, muitas vezes a pessoa já está na defensiva porque ela está dizendo, não, eu não sou racista. É observar o que é o racismo, é entender que você não precisa apontar o dedo na cara de uma pessoa e ofendê-la verbalmente por ser negra e desqualificá-la por ser negra, mas é você estar nesses lugares de privilégio e desqualificando a pessoa sem ser verbalmente. Então é se comportar, é observar o comportamento. Assim, você é o tipo, quando vê uma pessoa negra atravessa a rua, você é o tipo que segura sua bolsa, você é o tipo que quando uma pessoa negra morre, você se pergunta se ele não estava envolvido com tráfico. Então, se Exatamente. você faz tudo isso, sim, você é racista. Você pode não ser a pessoa que ofende diretamente,
mas você é racista. E isso é o que a gente chama de racismo estrutural. Você pode não fazer isso porque você quer fazer isso. Mas como isso já está enraizado na nossa sociedade, isso você reproduz sem perceber. Assim como várias pessoas reproduzem a violência que vivem em casa, você fala, ai, Sim, meu pai era assim, e quando você vai ver se está fazendo a mesma coisa que o pai, o racismo é igual. Então você muitas vezes cresce numa casa em que isso está muito naturalizado e que ninguém fala sobre o assunto. Quando você vai ver, você já está fazendo as mesmas coisas sem perceber. Então, se você faz e até hoje você não se deu conta de que você fazia isso, agora você já sabe que isso é uma atitude racista e aí você pode passar a observar o seu comportamento. Porque senão a gente vai passar a vida o tempo inteiro tendo que se defender. E para a gente parar de ter que se defender, a gente precisa que as pessoas parem de atacar, né? exatamente. Sempre vai ter quem ataque. Mas muitas vezes as pessoas atacam sem perceber e elas dizem, não, eu não fiz isso. Então, assim, Sim, sim. sim, fez, está feito. E quando a gente deixa de fazer isso, né? Porque assim, é uma coisa tão automática, como você falou no estrutural, então assim, você tá com o seu filho, você é branco, tá com o seu filho. Aí você vai e atravessa. Seu filho vai perceber que você atravessou porque você viu um negro. E aquilo já ficou nele também. E Já isso ficou passa nele. adiante, exatamente. Uhum, Né? Então, não sim. dá. Não tem como. Aí é Isso a quando gente você precisa diz, aí a perceber. criança fala, ah, a criança não faz, a criança não, a criança faria isso? Sim, a criança faz, a criança aprende com o pai, a criança Exatamente. vive com os pais dentro de casa, ou com o vô, com a avó, seja lá quem for, assim, ela é criada por alguém. E ela vai É, reproduzindo isso que está acontecendo constantemente o tempo inteiro. Então, e verdade. aí, aproveita, dá aquele bonequinho preto pro seu filho, mesmo que ele seja branco. Compra aqueles livrinhos legais pro seu filho, que mostram os É, negros como pessoas que têm história antes de serem escravizadas e que fizeram é, histórias durante a escravidão. Né? Não ficar achando que a gente ficou lá deitado esperando que alguém fizesse alguma coisa. Muitos negros lutaram, muitos negros morreram para que hoje eu pudesse estar aqui falando tudo isso. Então, se você quer verdade. fazer realmente uma atitude, vai plantando uma sementinha. Além de você, vai plantando uma sementinha boa nos seus filhos, porque aí a gente realmente pode depois ter uma geração melhor e aí quem sabe quando a sua filha tiver maior, ela não precisa passar por esse tipo de discussão. A conversa já seja Verdade. outra, a gente já esteja em outro nível. Verdade. Eu, Carlinha, quando meu era amor. pequena, vamos acabar, é que a gente já tá, a hora está uma delícia. Eu, quando era pequena, eu li outro dia no meu livrinho de 1 ano, né? Sua filha é mais velha, então a gente tem aquele livrinho, né? O brinquedinho que ela mais gosta, uma bonequinha preta. Minha mãe me deu e era a que eu mais gostava. E Uhum, até hoje, uhum. adoro bonequinha de pano e tal. Mas a gente vê que ainda tem pouco também mesmo brinquedo que as pessoas não costumam dar. Então vai de tudo, gente. Existem milhares de formas que a gente pode mudar essa realidade. Val, ó, love you, Obrigada, chuchu. Carlinha. Sou super sua fã. Obrigada, Sou super linda, feliz obrigada. Obrigada em pelo te ver aí convite. brilhando. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, obrigada por se dispor a abrir esse espaço para isso, né, para falar sobre isso, e inclusive para reconhecer os seus estranhamentos, os momentos em que você também se deu conta de que Sim, você achava tudo normal. Eu acho que a gente precisa desses movimentos para que a gente consiga realmente ter uma transformação, porque se a gente não tiver brancos aliados, se a gente não tiver brancos com disposição a mudarem os seus comportamentos e mudarem o comportamento do seu entorno, a gente vai passar uma vida, gerações e gerações, só brigando, né? Então verdade. a gente não muda de a gente não muda de estação, a gente não consegue mudar a Avançar o conversa, né? ciclo, é. Avançar, não. Então a gente precisa disso. E eu te agradeço por abrir esse espaço para isso, para ter essa conversa que tenha deixado aí sementinhas boas para as pessoas pensarem. Com Gente, certeza. e vai lá comprar livrinho infantil, viu? Eu juro que eu queria conseguir acessar aqui o nome da série incrível que eu comprei. Eu vou pedir uma cola, vou pedir ajuda pro marido. Marido, você consegue me Uhum. ajudar? Você pode pegar para mim, por favor, a caixinha de livros que tá lá no guarda-roupa? Eu comprei para minha sobrinha e aí eu vou dar para ela de aniversário. Eu espero que ela não esteja vendo a live, porque eu não quero que ela saiba. Não, ela não Mas deve me porque seguir, fica tranquila. Mas ela me segue, tá aparecendo o número Isso ela vê também, tá piscando, aberto. é verdade. É. Aham, aham, é isso. Mas eu falo porque eu dou bonecas pretas. E ai, mas não tem boneca preta. Não precisa ter a Barbie preta, gente. Vai lá, tem a Tem de bonequinha de pano, e tem de pano. pano, são Vai, lindas. É.
Tem a boneca de pano, tem alguma. Aliás, depois eu vou marcar aqui de novo no meu stories que eu comprei uma boneca preta que tem essa estrutura assim da Barbie de blecão, sabe? Assim, incrível. E eu acho que isso faz a diferença. Olha lá, olha só, Faz. gente. Vamos ver se dá pra ver. Olha a coleção Black Tá, Black Power. Power, legal. E eu vou abrir aqui para vocês verem que legal isso daqui, que é da editora Mostarda. É uma editora independente, então eu estou fazendo propaganda e isso não fui paga para isso, tá, gente? Então, e também eu comprei os livrinhos, mas eu acho que é pra gente não ter mais a Que justificativa. Então legal, tá aqui, ó, Obama. Gente, eu Obama, sou muito fã dele. Ai, olha que outro maravilhoso. King, olha aí, Vou comprar para minha filha demais. Mandela, Só pessoas e sensacionais. aí, olha aí, Carolina Maria de Muito legal, Jesus, Rosa Parks. Então, demais. dica tá dada, compra, distribui livrinho, dá historinhas legais para as pessoas lerem, para aprenderem que a gente faz história. Tem muita gente fazendo e só precisa ser reconhecida e precisa ter oportunidade. É isso. Eu jamais conseguiria ser a repórter da Globo se eu não tivesse a oportunidade de fazer um teste na Globo. Né? Então hoje eu estou lá há 9 anos, mas se eu não tivesse tido um diretor disposto a me colocar lá com meu cabelo para cima, do jeito que eu sou, com as minhas vivências e valorizando o fato de eu ser uma mulher negra da periferia e que eu teria o que agregar numa equipe, não ia adiantar, né? Se ele só quisesse, se ele só Verdade. tivesse levado em conta se eu falo inglês, francês, espanhol, não ia ter rolado. E aí eu não estaria aqui. Não estaria também contando as histórias que eu conto e valorizando o que eu valorizo quando eu estou no meu espaço dentro da TV, né, e na rádio, na CBN, comentando. Então eu acho que a gente precisa ter oportunidades. Então se você que está aí assistindo também é a pessoa que pode abrir a porta e pode dar a oportunidade, isso também é fazer a diferença. Isso é realmente também lutar por um movimento ser antirracista. A gente precisa dar apoio, a gente precisa abrir espaços para que as pessoas possam fazer. É isso. Eu tive alguém que abriu a porta para mim quando eu fiz a entrevista com o Caco. Foi muito importante e na época, na minha entrevista com ele, eu perguntei se ele gostasse de mim, se eu gostasse de trabalhar na TV, se eu precisaria mudar o meu cabelo. E ele perguntou por quê. E aí eu falei que já tinham dito que eu serviria para trabalhar na TV, mas que eu deveria deixar meu cabelo crescer e alisar. E eu falei, e ele falou: "Isso é um problema para você?" Eu falei: se eu precisar me corromper, eu prefiro não começar. E aí ele me deu a oportunidade, eu fiz um teste, fiquei lá um mês trabalhando e fui contratada. E agora, ontem, fez 9 anos que eu tô na TV. Mas é isso, a gente precisa ter oportunidades. Precisa ter Parabéns. oportunidades. Obrigada. Gente, Eu muitíssimo sempre te obrigada, incentivei viu? para deixar o cabelo assim. Você fica muito mais linda. Eu lembro que você ficava com o cabelo liso. Eu falava, Valéria, para. Deixa esse cabelo. Olha aí que Mas aí pessoa quando a gente tem maravilhosa. 17 anos, quando você tem 17 anos e você tem uma sociedade te sacaneando, quando eu cortei meu Sim, cabelo, foi um processo muito longo, mas isso é uma outra conversa. Porque assim, eu também foi verdade. muito assim, eu escutei barbaridades assim, de gente que falava assim: "Como assim você cortou? Quem fez essa merda na sua cabeça?" Sim, tipo a pessoa me Nossa. encontrar na rua e falar esse tipo de coisa. Então, é muito difícil você querer que uma pessoa tão nova como eu era, né, Sim, é, sim. É ter que eu era bem força. mais velha, eu fiz faculdade velha, eu já tinha 30 anos. Então eu falava como meio que mãezinha sua, né, Val? Entendeu? Muito maravilhosa quando a pessoa diz que é velha com 30, né? Adoro, né? Adoro. Agora eu tô velha vou fazer 37, adoro. Tô É, e eu velha. 24, Agora, ano que vem eu faço 50, meu amor, olha só. que bom, que bom. É, Que bom. Eu adoro esse processo de envelhecimento. é bom Gente, mesmo. muitíssimo obrigada. Obrigada, Carlinha. Beijo, fica Até. com Deus. Até. Vamos se Você encontrar também. pessoalmente, tá? Quando tudo isso Sim, passar, tá gente. bom? Quando tudo isso passar, gente, enquanto isso, se você puder, fique em Fique em casa. casa. Verdade. Beijo, fica com Tchau, Deus. Tchau, beijo. gente. Obrigada.